Olá pessoal, eu sou o Marcos, aluno do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Pelotas, e esse é o programa de apoio ao LIF, o Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores. O jogo de hoje ele se chama Cartas de Propriedades. Esse jogo a gente vai trabalhar a identificação das figuras planas, as propriedades dessas figuras e as diferenças e semelhanças entre umas e outras. O que a gente vai precisar então para jogar esse jogo? A gente vai precisar de um baralho com 15 cartas, certo? 15 cartas que contenham as figuras planas. Um losango, um triângulo retângulo, a gente tem aqui também um quadrado, a gente tem um triângulo isósceles, um retângulo, enfim, 15 figuras planas diferentes em cada uma das cartas. A gente vai precisar também de outro baralho de 30 a 45 cartas mais ou menos, que contenham propriedades dessas figuras planas. Por exemplo, 4 lados iguais, 5 lados iguais, 5 lados, 4 lados, todos os lados iguais, todos os lados diferentes, enfim, uma série de propriedades de todas essas figuras. Como jogar então? Bom, esse é um jogo para os alunos do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. A turma pode estar dividida de grupos de 4 a 5 jogadores. Aqui eu vou dar um exemplo com 3 jogadores. Um dos jogadores ele deve ser o carteador, ou seja, aquele que vai distribuir as cartas, certo? Como funciona então? Separar os baralhos das figuras e das propriedades. O baralho das figuras ele fica no centro da mesa, certo? Ele vai ficar no centro da mesa de cabeça para baixo. Como é que vai funcionar então? O jogador, certo, que é o carteador, ele vai distribuir 5 cartas de propriedades para cada jogador, certo? Estou dando um exemplo com 3 jogadores, cada jogador recebeu 5 cartas de propriedades. No centro da mesa que estará o baralho com as cartas das figuras, ele vira a primeira carta. Neste caso aqui, ele virou o retângulo. Como funciona o jogo então? Cada jogador observa as suas 5 cartas de propriedades e verifica quais delas se aplicam à figura plana que está no centro da mesa, certo? Cada carta que ele tiver que se aplica à figura, ele marca um ponto na rodada, certo? Vamos observar as cartas desses 3 jogadores então. O jogador 1, ele tem as seguintes cartas: 6 lados diferentes, não se aplica ao retângulo. Todos os lados diferentes também não. 5 lados diferentes, 3 lados e 6 lados. Então, neste caso, o primeiro jogador ele não vai marcar nenhum ponto na primeira rodada. O segundo jogador, então, ele tem as cartas 6 lados iguais, todos os lados iguais, 3 lados diferentes, 4 lados diferentes e 6 ângulos diferentes. Ele também não vai marcar nenhum ponto, o segundo jogador. Vamos para o terceiro jogador, então. 4 lados iguais, não se aplica ao retângulo, 4 lados diferentes, 5 lados iguais, 3 lados iguais e a cartinha contendo retângulo. Então, nesse caso, o terceiro jogador ele vai marcar um ponto. Os jogadores registram seus pontos em uma tabela. Após a primeira rodada, o jogador encarregado de ser o carteador, ele recolhe todas as cartas das propriedades, certo? Ele mistura com as anteriores, que não foram usadas, embaralha todas elas e parte para a próxima rodada. E a figura plana que foi utilizada, ela vai para o fim do baralho, certo? Vamos dar o exemplo da segunda rodada então. Novamente, o carteador, ele distribui 5 cartas para cada jogador, depois de embaralhar as propriedades, certo? Distribuiu 5 cartas para cada jogador e ele vira, no monte das figuras planas, uma carta. Neste caso, então, saiu um pentágono regular, certo? Então, vamos observar as cartas do primeiro jogador. Um hexágono, não marca ponto. 5 lados iguais, ele vai marcar um ponto. 3 ângulos iguais, ele vai marcar outro ponto, porque tem 3 ângulos iguais. 4 ângulos iguais também vai marcar mais um ponto. E todos os ângulos diferentes, ele não vai marcar este ponto. Então, neste caso, o primeiro jogador, ele marcou 3 pontos, porque ele continha 3 propriedades do pentágono regular, certo? O segundo jogador, então, 4 lados, 4 ângulos também não se aplica, 6 ângulos também não se aplica, pentágono, ele vai marcar um ponto, e 5 ângulos. Aqui não tem diferença se é igual, 5 ângulos iguais ou diferentes, apenas 5 ângulos. Então, ele vai marcar mais um ponto. Então, nessa segunda rodada, o jogador 2 marcou 2 pontos. O terceiro jogador, então, vamos observar as cartas dele. 5 ângulos diferentes, não se aplica. Hexágono, não se aplica ao pentágono. 5 ângulos iguais, como o pentágono é regular, se aplica um ponto.
todos os ângulos iguais, mais um ponto para o terceiro jogador, e 6 ângulos iguais, não. Então, neste caso, na terceira rodada, o terceiro jogador também marcou 2 pontos. E o jogo prossegue na medida em que todas as figuras planas forem utilizadas para que os alunos conheçam as figuras e possam diferenciar uma das outras e também entender as propriedades delas. Vai vencer aquele jogador que, no término de todas as figuras planas, obtiver o maior número de pontos na tabela. O professor também pode fazer alguns questionamentos com os alunos após o término do jogo para que algumas ideias fiquem fixadas. Por exemplo, quais as propriedades que vocês observaram do pentágono regular? Citem 3 propriedades do retângulo. Enfim, uma série de perguntas para ajudar na fixação do conteúdo. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, continuem nos assistindo e até mais.